Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nobre Motorsport e hoje a gente vai falar para vocês exatamente sobre o que vocês viram no título, sobre painel digital, né, o painel TFT ou Virtual Cockpit, né, TFT mais usado na área ali da galera da Volkswagen, como a Volkswagen colocou o nome, e na Audi como Virtual Cockpit. Então vou mostrar para vocês algumas opções de compra e também explicar as diferenças e algumas coisas que eu acho que talvez não seja plug and play, talvez seja plug and play, o que diferencia o painel analógico para o digital, né? E tirar algumas dúvidas aí da galera e também falar um pouco de preços, né? E aonde comprar também e também de duas opções. Então vou mostrar para vocês. Então bora lá, pessoal. Vamos lá direto para a tela aqui do computador. E aqui a gente já vai mostrar diretamente para vocês. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui o painel, né? O original, né? Que a gente tem no O3, que não vem com TFT. Então seria este aqui o modelo que a gente tem original, certo? Uma das diferenças dele, que eu vejo que talvez não consiga ser 100% plug and play, né, os digitais, é que na área de trás aqui, ele só tem esse conector, como vocês estão vendo. Esse é o único conector do painel analógico, tá? Ele não tem nenhum outro conector, como vocês estão vendo. O único conector que ele tem é esse aqui, certo? Então esse daqui que é o analógico, hoje, se vocês forem procurar ali no eBay, vocês vão achar nesse valor aqui de 933 ou 194 dólares, varia um pouco. Então vamos lá. Eu mostrei para vocês, né, e falei para vocês sobre o conector, que é um conector só no analógico. No digital, a gente tem aqui um digital para mostrar para vocês. No digital, como é que é a parte de trás dele? Aqui no digital, dando um zoom aqui, vocês vão ver que ele tem esses dois conectores, certo? Esse redondinho aqui e esse outro, e eles têm esse conector grandão aqui também, tá vendo? Então, no digital são três conectores, ó. São esses dois menorzinhos, correto? E mais esse compridão aqui. Então, isso já diferencia o digital, né, pro painel que seria o painel analógico, por isso que eu acho que talvez não seja plug and play 100%. Bom, além disso aqui, o que, que a gente tem de diferença, tá? Para que a galera vá comprar, saiba exatamente o que está comprando. O painel original, que vem no A3, né, que vem com o Virtual Cockpit, ele mostra, né, ele tem os seus mostradores, tanto na parte ali de combustível, né, do tanque de combustível, na parte de baixo, e a temperatura de água na parte de baixo, tá? Então esse daqui seria o original que vem no A3 de fábrica, que mostra aqui na parte de baixo, como vocês estão vendo, ó, certo? Tem gente que está colocando, de vez em colocar esse daqui que seria o original, está colocando o da Q3 ou da RS Q3, né? Que ele é um pouquinho diferente. Então, ó, lembrando para vocês ficarem de olho aqui, os mostradores são aqui na parte de baixo. O do RS Q3 ou da Q3, ele fica aqui na lateral, para cima, tá? Não quer dizer que não funciona, que não serve. Serve sim, mas a diferença que tem é a seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês na foto, ó. Esse daqui seria como se fosse um original, certo? Dia 3, onde os mostradores ficam aqui na parte de baixo. Agora eu vou mostrar para vocês o de Q3, que é o que a galera tem colocado de vez em quando. O da Q3, os mostradores ficam na parte de cima, eles ficam de lado, como vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? De vez eles ficarem aqui na parte de baixo, eles ficam em pezinho de lado, tá? Tanto aqui da temperatura, quanto também aqui do tanque de combustível, tá? O que que vai diferenciar se você colocar esse daqui que seria de Q3 no A3 ou colocar o de A3 no A3? O de Q3, ele vai mostrar, né, os mostradores dele vão ser diferentes. Deixa eu ver se tem foto. Ó, aqui. O mostrador, né, aonde você vai ver ali rotação, velocidade, ele vai aparecer assim, igual como se mostra numa Q3 ou numa RS Q3, que vem com o painel digital. Já na questão, se você comprar o painel do próprio A3, ele vai mostrar assim as informações para vocês, ó, aqui. Vamos lá. Se for um painel original de A3, ele vai mostrar dessa forma aqui para vocês, com o mostrador igual do RS3, que seria nesse tipo de desenho, onde ele é arredondado, tá vendo? Ele é essa bolinha redonda com velocidade no meio e o RPM aqui. Na questão da Q3, ele vai mostrar
nesse outro layout aqui que eu vou mostrar aqui de novo para vocês terem como comparativo, tá? Vai ficar mais fácil. Cadê? Cadê? Aqui. Então, no painel de Q3, ele vai mostrar assim para vocês velocidade e RPM, porque esse aqui é o logo que vem, né, o design que vem da Q3, que serve no A3 e que os mostradores são em pé, na lateral, como vocês estão vendo aqui. Já o do próprio A3, ele vai mostrar assim para vocês velocidade e RPM, e os mostradores de temperatura de água e óleo são embaixo, como vocês estão vendo aqui, certo? Que seria estilo o original mesmo do A3. Beleza, passando por aí então, vamos falar agora da parte de preço. Na questão do que é o modelo que seria exatamente igual ao do A3, né, do facelift, a gente tem no AliExpress a venda por 5.244 com frete de 348. Ou vocês têm a opção de comprar também aqui no eBay, que essa daqui é uma outra opção, certo? No eBay, por R$ 6.885, certo? E a parte de frete aqui não diz, porque você tem que calcular para o seu endereço. Beleza? Esses dois aqui que eu mostrei para vocês são os modelos estilo original do A3, que o mostrador fica embaixo, tá? Com os preços. E os dois servem no A3, mas tem que fazer adaptações. Esse daqui seria o da Q3 ou da RS Q3, que serve no A3 também, tá? Também tem no AliExpress à venda. Esse daqui sai por R$ 4.748 com frete de R$ 348 reais. E também a gente encontra ele aqui no eBay, certo? Por 775 euros ou 3.978 e o frete, obviamente, aí vocês têm que fazer o cálculo para o endereço de vocês, certo? Então aqui eu estou passando para vocês, mostrando para vocês, né, as diferenças deles, tá? Tanto uma das coisas curiosas aqui é que tanto o da Q3 ele utiliza esses três conectores, correto? Que vocês estão vendo, que são esse bolinha menorzinho, esse outro e aquele no cantinho comprido ali. Quanto também o do próprio A3, né, do facelift, ele também ele tem o mesmo desenho, né, da parte de trás, que é esse aqui, ó, que é o conector grandão, comprido, e os dois menorzinhos aqui. E como, só voltando para repetir aqui para vocês, né, para recapitular, o original do A3, ele não tem esses três conectores, tá? Ele só tem dois conectores no caso, que esse daqui seria o original do A3, né, o analógico. Na parte de trás dele, a gente tem somente um conector, que é esse aqui, tá? Não tem três conectores, tá? Seria somente um conector, como vocês podem ver aqui, ó, na parte de trás, a gente só tem um único conector. Então tem que ver como é que é feita, né, a instalação desses daqui, né, que seriam a atualização, né, com três conectores. Se vende um chicote separado para fazer ali, né, uma para ver se utiliza ali um chicote separado para fazer uma adaptação no sistema, como que funciona e tudo mais. Eu sei que tiraram e colocaram o outro no local, no espaço que tem ali no painel, é muito simples, porque o tamanho é exatamente o mesmo, não precisa cortar o painel, fazer gambiarra nessa parte, mas o que é muito importante é que vocês saibam que tem diferença sim. Até tem gente que vende esse painel aqui no Brasil já pronta entrega para instalação, mas os que tem à venda aqui tá na média ali de 16 mil, 17 mil reais que o pessoal vende, né? Então no caso, vocês conseguem trazer de fora num preço muito mais barato ali do eBay ou até mesmo do AliExpress, né? Ou vocês podem procurar aqui mesmo no nosso próprio país, né, no Brasil, algum carro que deu PT, que deu batida, alguma coisa do tipo, e que você pode comprar somente o painel, certo? A questão ali da parte de instalação, ela é bem simples. O único grande problema mesmo é que você provavelmente vai ter que comprar adaptadores para fazer os três conectores, né, do digital para o analógico, e também, obviamente, não tem como, vocês vão ter que fazer de qualquer jeito uma codificação, provavelmente ou via VCDS ou via ODIS, para que se passe a funcionar 100% como original de fábrica, tá? Então,
Basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês, essas dúvidas que eu tinha para tirar de vocês. E eu pretendo um dia sim fazer essa atualização, né, tirar o painel analógico e colocar o digital, mas só vou fazer quando eu tiver 100% de certeza que funciona, 100% de certeza de como instalar, e se eu realmente for fazer e se realmente der certo, aí eu vou postar um vídeo aqui para vocês mostrando tanto a parte de desinstalação do painel original e a instalação do painel digital, né? E explicando para vocês tudo, tirando as dúvidas de vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou dele, dá uma ajuda pra gente, curte ele, compartilha. Curtir é sempre muito importante, não custa nada, é só dar um clique, que não custa nada, é só apertar, não vai gastar o dedo, fica tranquilo. E deixa um comentário aqui pra gente se você tem interesse ou não e algum dia fazer essa troca, se é uma das coisas que você tem interesse realmente, se você acha que seria legal fazer no seu carro. E é claro, deixa aqui nos comentários pra gente quanto você acha um valor justo para fazer um tipo de serviço desse. Uma vez que a gente sabe que é vendido mais ou menos ali entre 4 e 6 mil reais, né, o painel, quanto que vocês acham que seria um justo, somando instalação e tudo mais ali, né, e fazendo o painel funcionar no seu carro, quanto que seria um valor justo realmente para venda, beleza? Então é isso aí, pessoal. Abração a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.